Agora a gente vai ao vivo com a Anelisa Bezerra, que ela é vice-presidente aí da LCR Capital, e a gente vai conversar com ela um pouquinho aí sobre a atuação no mercado lá fora. Quero começar falando, Ana, muito bem-vinda, seja bem-vinda aqui à BMC News, um ótimo dia para você. Obrigada, Débora. É um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, olha só, eu quero começar falando dos principais tipos de vistos para investidor brasileiro lá nos Estados Unidos. Tem o EB5 e também tem o E2. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre essas duas formas de ter permissão, né, de residência por lá, como que funciona cada uma delas, valor do investimento e também aí as principais diferenças, Ana. Claro, vamos lá então. Existem dois tipos de visto de investidor para quem pretende investir e morar nos Estados Unidos, né? O EB5 é um visto de característica permanente. Então, ele é ideal para aquelas pessoas que estão buscando o Green Card e, de fato, recomeçar uma nova vida nos Estados Unidos de forma permanente. O E2, que também é um visto de investidor, ele tem uma característica temporária. O aplicante vai ter o visto enquanto seu negócio continuar prosperando nos Estados Unidos. Ele pode acabar sendo um visto de característica indefinida, né? Então, enquanto seu negócio estiver valendo, você vai renovando o seu visto e você vai estar lá. Mas ele não vira um green card, ele não te dá os direitos de residente permanente. Os dois vistos têm características distintas e não existe visto melhor ou pior. A gente sempre fala que tem aquele visto que atende às necessidades do investidor. Então, claro, vai depender do aporte que você está disposto a colocar na economia norte-americana. O B5 tem um valor mínimo estipulado por lei, que é hoje US$ 900 mil. Esse valor mudou em novembro do ano passado, de 500 mil para 900 mil. Já o E2 não tem um valor estipulado por lei. O que a lei fala é um valor substancial. O que a gente vê é que para fazer um negócio, né, um business plan que esteja de acordo com as necessidades para aprovação, o mínimo aí seria mais ou menos US$ 150 mil, né? E eu queria... existem outras Pode continuar, pode falar. Desculpa, a serem levadas em consideração, como, por exemplo, o EB5 dá direito na aplicação para incluir cônjuges de filhos solteiros até 21 anos, o que o E2 também faz. Mas no E2, que é o visto temporário, quando os filhos completam 22 anos, eles não têm mais direito de permanecer como dependente, né, com aquele visto. Então, teria que buscar aí uma outra alternativa. Mas só uma curiosidade, nesse período de pandemia, Ana, está atrapalhando um pouco esse processo? Está acontecendo esse processo? Está um pouco mais lento? Como que está? Para quem tem interesse, por um acaso, não vai querer dar andamento? Claro, está mais lento, né? Não tem como dizer que a pandemia não atrapalhou esse tipo de negócio também, esse tipo de investimento. Até porque parte do processo imigratório não é só fazer o investimento em si. Junto com o investimento, você tem um processo imigratório, seja temporário ou permanente. E aí consulados estão fechados, tem a restrição de brasileiros para entrar nos Estados Unidos. Então, o processo fica um pouquinho mais devagar mesmo. Mas existem notícias muito positivas. A gente vê que alguns países já estão considerando abrir consulados, os consulados dos Estados Unidos. A gente ainda não tem a notícia de quando isso vai acontecer aqui no Brasil. E a gente também viu a notícia de cessar a restrição de voos dos brasileiros, né, vindos do Brasil para os Estados Unidos. Então, isso também vai ajudar bastante a pessoal poder viajar sem ter que passar os 14 dias em outro país, para conseguir avaliar oportunidades de investimento, visitar projetos de investimento e, de fato, dar continuidade com a vida, né? A gente está vendo que a grande possibilidade aí da vacina já está aquecendo bastante o mercado. Maravilha. Eu queria saber um pouco mais também, Ana, sobre as pessoas que procuram a LCR para poder ajudar aí nesse processo de visto. Qual que é o perfil desses investidores e o que eles estão buscando realmente por lá? A busca é uma residência alternativa. A LCR não trabalha só com os Estados Unidos, a gente também oferece uma residência alternativa para Portugal e a residência alternativa de Granada, porque tem uma característica interessante do visto E2, que eu estava falando, que só pode aplicar para o visto cidadão de países com tratado E2, e o Brasil não tem esse tratado assinado. Mas aí a gente pode aplicar para a cidadania de Granada, obter a cidadania de Granada e com essa cidadania aplicar para o E2, que acaba sendo mais barato que o EB5, por exemplo. Mas voltando para a sua questão,
quem está buscando é a pessoa que está buscando uma residência alternativa, seja de forma permanente ou seja de forma temporária. Porque o mundo está globalizado já há muito tempo, né? Parece que é clichê a gente falar isso. Mas as pessoas estão buscando maior mobilidade, maior flexibilidade de viagens. Então, o passaporte de Granada, por exemplo, te possibilita a viajar para mais de 150 países sem visto, incluindo países da União Europeia, China, Rússia, Inglaterra. Então, tem toda essa questão de mobilidade e flexibilidade e tem também um plano B, né? Então, países que têm incertezas políticas, incertezas econômicas, buscam uma alternativa para, de fato, se mudar, se acharem que é necessário. E, finalmente, a gente tem aquelas pessoas que estão buscando simplesmente maior qualidade de vida, né? Seja por oportunidades de carreiras, oportunidades de negócio, ou oportunidade de vida e melhor qualidade de vida para toda a família. Essa é a demanda que sempre tem, né, Ana? Agora a gente está numa fase de transição aí com o governo lá nos Estados Unidos, depois da eleição aí do democrata do Joe Biden, mas, na sua opinião, como que deve ficar a política de imigração nesse governo? Você acredita que vai ter aí alguma mudança significativa realmente? Olha, Débora, a gente tem visto pelo discurso dele na candidatura, né? Durante a candidatura, ele tinha um site com todos os planos, os principais planos de que ele tomaria caso ele fosse eleito, e tinha lá uma parte específica sobre imigração. Então, tinham planos bastante detalhados e a gente vê, sim, uma grande mudança na política imigratória com a nova administração. A gente tem um tom mais aberto, mais acolhedor, mais inclusivo. Ele tem planos de fazer grandes alterações em criar novos tipos de visto, inclusive um novo tipo de visto de investidor para startup, de incluir mais imigrantes a nível de comunidade, né, de estados e cidades. Então, a gente vê, sim, que existe a grande possibilidade de ser algo muito mais positivo para quem já está imigrando ou quem procura imigrar. Mas é claro que, para tudo isso acontecer, ele depende também do Congresso e do Senado. Então, vai ser bastante interessante ver como que as coisas vão acontecer nos primeiros meses. Mas ele já está apontando nomes para os principais cargos e são pessoas muito qualificadas. Eu acho que essa é a principal questão. Assim, a gente percebe que não existe aquela questão de politicagem, né? As pessoas que estão sendo apontadas são pessoas extremamente qualificadas para os seus cargos. E isso também traz aí uma possibilidade de um futuro bastante positivo. Ah, é ótimo, então, Ana. Eu quero trazer o Marco Saravalli, ele tem pergunta para você também, Marco. Oi, Ana, bom dia. Tudo bom? Bom dia, Marco. Tudo bom? Só para entender um pouco em relação aos movimentos, né? Aqui a gente viu aqui em São Paulo, principalmente, mas acho que aconteceu em várias cidades, um movimento de imigração no sentido assim, a gente teve a pandemia e todo mundo foi para morar no interior, aqui em São Paulo, né? Em condomínios, enfim, ou foi morar na praia, enfim, tem muita gente que se mudou. A gente está vendo um movimento aí de vendas de casas, principalmente de segmentos de luxo, né? Muito rápido. Será que o próximo passo, o brasileiro pegar esse movimento aqui de se mudar para um outro país, para os Estados Unidos, ou pensar, ou acelerar, por exemplo, que a gente até vendo aqui um pouco de investimento, falando um pouco de investimento, a gente viu a nossa bolsa sofrer muito, mas a bolsa americana não sofrer tanto. Será que daqui para frente o investidor, tanto o trabalhador, vai procurar cada vez mais essa opção de moradia, de trabalho, de, enfim, internacionalização, né? Não só no investimento? Será que a pandemia também vai nos ensinar isso, né? Assim, não só assim, o nosso bolso, mas talvez a nossa vida também, né? Será que a gente está vendo? Você já está vendo isso? Eu diria que sim. Eu diria que esse é um dos principais pontos que vai acelerar a tomada de decisão do que a gente já vê que é um grande mercado de busca de uma residência alternativa. Como eu falei, seja temporário, seja permanente, seja para os Estados Unidos ou para a Europa. A gente percebe, sim, cada vez mais os asset managements, né, aqueles gerentes de patrimônio, principalmente para ultra high net worth individuals, aquelas pessoas de patrimônio líquido bastante alto, que eles conseguem avaliar que ter uma residência alternativa é também considerado um ativo, né, por todos os benefícios que trazem. E eu acho que
a pandemia e a restrição que a gente teve de não poder voar aflorou bastante isso, fez perceber que se eu tivesse um segundo passaporte, eu não teria esse problema de voar, eu poderia estar indo para a Europa, para os Estados Unidos. Na verdade, hoje em dia, ter 2 passaportes é muito comum, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem a descendência de portugueses, espanhóis, italianos, alemães, a gente já fala hoje em ter 3 passaportes. Por isso a gente nem fala mais de segunda residência, a gente fala de residência alternativa. É um mercado que vem crescendo muito nos últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos, e eu acredito sim que, como você comentou, a pandemia vai aflorar cada vez mais essa tomada de decisão e essa percepção de que não só é uma necessidade, mas mais do que isso, é um bem interessante para a gente ter, é um investimento de fato. Maravilha, Ana. Agora deixa eu te perguntar uma coisa sobre essa fila para poder conseguir vistos. A gente, como você estava falando aí, atrapalhou, claro, um pouco com essa pandemia, mas tem muita gente ainda buscando esse acesso ao Green Card, ou com essa alta do dólar e o aumento aí do valor para investimento, a procura caiu? A procura caiu como um todo, no mundo inteiro, né? Não foi nem só no Brasil. E, é claro, a gente teve não só a mudança de valor em novembro do ano passado, mas algumas outras regras da lei mudaram também. Então, a gente teve empresas como a LCR, que estruturam projetos de investimento, tendo que se readequar para essas novas leis, né? Não chegou a ser lei, foram mudanças administrativas. Então, no primeiro trimestre desse ano, quase não tinha projeto disponível para investidores que tivessem interesse em investir, porque as empresas ainda estavam estruturando esses projetos, porque os projetos, né? Claro, todas as empresas sérias, transparentes, sólidas, a gente estrutura o projeto, manda para o departamento de imigração e só a partir daí que a gente pode trabalhar com os investidores. Então, no primeiro trimestre, a gente teve aí essa falta de disponibilidade, né? Não tinham projetos disponíveis para quem tivesse interesse em aplicar. E quando os projetos estavam sendo finalizados, entrou a pandemia. E aí, no caso do brasileiro, teve a alta do dólar. Então, é um ano muito atípico, que é muito difícil a gente falar exatamente o que interferiu nessa mudança. Particularmente no caso do EB5, que o valor aumentou bastante, a queda no mundo inteiro foi muito grande. Mas, por outro lado, isso abre uma alternativa do E2, que exige um investimento substancial, que não tem valor determinado por lei. Então, é um dos motivos, claro, que a LCR passou a oferecer esse produto também, porque mais pessoas interessadas em ir morar nos Estados Unidos e investir nos Estados Unidos têm agora uma outra opção, né, que não precisa necessariamente ter os $900 mil. Então, a gente tem aí o shift já está acontecendo. A gente já está vendo mais pessoas entrando em contato e, de fato, tomando a decisão. Uhum. Ana, eu vou pedir para poder você continuar aqui com a gente, já que a gente está falando aí sobre essa questão do dólar, sobre a alta e consequentemente, a diminuição da procura, né, das pessoas por esses vistos e por esse processo de imigração. Eu quero chamar a Nanda Vasconcelos para poder a gente atualizar aqui o mercado para saber como que está. O dólar que estava subindo hoje, a Nanda, continua desse jeito? Atualiza para a gente o mercado. Continua subindo, Débora, agora 0,02%, bem pouquinho, sendo cotado a R$5,09. Pelo amor de Deus, você não me dá um susto, Ananda, R$10 não, hein? Acho que está longe ainda um pouco. E o Ibovespa continua subindo também, 0,18% agora, aos 113.791 pontos, Débora. Maravilha, obrigada, Nanda. Eu quero ir agora com o Felipe, que tem informações. A Dimas Covas disse que existe mecanismo para poder vacinar sem aprovação da Anvisa, é isso, Felipe? É isso mesmo, Débora. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que a vacinação em São Paulo pode começar antes mesmo da liberação da Anvisa. Isso porque existe uma lei aprovada no Congresso em fevereiro desse ano que autoriza a utilização de mecanismos como insumos, vacina, ou mesmo já foi usado com respiradores no começo do ano, sem a aprovação da agência, desde que
esses insumos e a vacina, nesse caso, tenham sido aprovados no país de origem. E a expectativa, é claro, que a vacina chinesa seja aprovada lá na China antes de ser aprovada aqui no Brasil. Então, Dimas Covas diz que é sim possível, utilizando desse mecanismo, desse amparo legal para poder vacinar as pessoas, a população aqui de São Paulo. Débora. Vamos aguardar então. Obrigada, Felipe. Agora eu quero ir com Alex André, que ele tem informações aí. O Bank of America iniciou a cobertura da Telefônica Brasil com recomendação de compra de preço-alvo de R$ 56. E já começou essa cobertura, Alex? É isso mesmo, Débora. O Bank of America acabou de soltar um relatório aumentando aí o preço-alvo da ação. E também o analista Rodrigo Villanueva, ele disse que ele vê a empresa em boa posição competitiva no mercado da rede móvel, com 40% da receita total do setor, permitindo acelerar o seu crescimento e também aumentar o potencial de criação de valor com a aquisição dos ativos da Oi, que é um plano agressivo de expansão na fibra ótica e também solução e também uma geração sólida de caixa livre de caixa, tá? E também tem uma fala bem interessante que ele disse, que eu até separei aqui, abre aspas, o crescimento nas receitas de serviços móveis deve acelerar em torno de 5% ao ano nos próximos 2 anos, após terminarem estáveis em 2020. Projetamos isso pela habilidade da Telefônica de atrair novos clientes e com a retomada da economia, com mobilidade voltando aos níveis pré-pandemia. Fecha aspas. Débora, colocando o último, olhando a cotação aqui, esse upside gira em torno de 28,3%, colocando o preço de fechamento de ontem. Agora as ações da Vivo subindo está em R$ 44,02, subindo 0,85% agora. Débora. Muito obrigada, Alex. Chama a gente aqui com qualquer outra nova informação. E, Marco, vamos continuar aqui nossa entrevista. A Ana também está aqui com a gente. Você tem mais uma pergunta para ela, é isso? Oi, Ana, bom dia. Só para deixar claro aqui, tem uma pergunta aqui no chat do Eduardo, que você falou, você deixou todo mundo curioso. Mas se você puder repetir em relação aos valores, né? Acho que a pergunta em si deve ser em relação, talvez, ao visto permanente. Sempre uma dúvida enfim, que acho fica, que essa né? Do Eduardo, definitivo. Mas se você puder repetir os valores, e acho que também ser bem franca em relação aos processos, né, para não criar ansiedade em todo mundo, né, em relação à velocidade, os trâmites, enfim. Eu acho que fazer um resumo aqui do nosso bate-papo, mas a pergunta do Eduardo é em relação ao valor mesmo. Legal. É muito bom, porque todos esses programas de cidadania por investimento, residência permanente por investimento, são programas governamentais, federais, né? Então, eles têm os seus processos muito claros. Alguns tomam mais tempo que outros. Então, no caso dos Estados Unidos, a gente tem o visto de investidor EB5, que exige um aporte de $900 mil, e em 2 anos você recebe um green card condicional e em mais 2 anos um green card permanente. Nós temos também um visto de investidor temporário para os Estados Unidos, que é o E2. Nesse caso, a gente não tem um valor substancial definido em lei, mas a gente percebe que ao menos $150 mil para fazer um projeto e um business plan que suporte todas as exigências da lei. E o E2, caracteristicamente, só pode aplicar para esse visto de investidor cidadãos de países que têm o Tratado E2 assinado com os Estados Unidos, o que o Brasil não tem. Então, existe uma rota alternativa para quem tiver esse interesse, que seria aplicar primeiro para a residência de Granada, uma ilha no Caribe, e aí o valor para Granada fica $220 mil, e em cima disso aplicar para o E2. Então, você somaria por volta de $500 mil para conseguir a residência temporária nos Estados Unidos através do visto E2, incluindo a cidadania de Granada. A cidadania de Granada sai por volta de 3 a 6 meses. O visto E2 sai super rápido, de 3 semanas a 2 meses. Então, é uma forma de imigrar bem mais rápido que o EB5, que só vem 2 anos depois da aplicação. A gente também trabalha com a cidadania de Portugal, e aí os valores variam bastante. Então, começa mais ou menos em torno de €280 mil, indo até €500 mil. E o processo também é relativamente rápido. Em mais ou menos 1 ano, você já tem a residência permanente para Portugal. A gente percebe que esses são os principais vistos
mais aplicados aí no mundo, né? Nos vistos de investidor. Tem também o visto canadense, mas no caso da LCR a gente não trabalha com isso. Os mais procurados são esses 3 aí. Muito obrigada. Boa. Então, Ana, tem mais alguma pergunta para Ana, Marco? Não, acho que era isso. Tinha bastante aqui no chat, aqui, inclusive mas... sobre valores mesmo. Tinham perguntando de Portugal, e aí, Ana, se deixar aqui, o pessoal, vocês acham que não atendem, mas o pessoal queria saber de todos os países, né? Quer saber, para Portugal, quais são os valores? Foi a Aline que perguntou. A gente atende Portugal. A LCR é uma empresa norte-americana. A gente começou trabalhando somente com EB5, agora a gente expandiu os nossos negócios esse ano para E2, Granada e Portugal. Então, e mesmo se a gente não atender, se alguém tiver interesse na cidadania da Austrália ou da Nova Zelândia, também pode entrar em contato com a gente, que a gente encaminha para alguém. Então, a gente sempre consegue aí conversar com outros jogadores que estão no mesmo mercado, né? Maravilha, então, muito obrigada, Ana, obrigada por participar aqui com a gente, tendo alguma nova informação, claro, sobre todo esse processo. A BMC está aqui de portas abertas para você, para poder a gente atualizar esses investidores. Quem tem aí o interesse também de tentar fazer todo esse processo, seja sempre muito bem-vinda aqui. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Marco. Obrigada, Débora. Foi um prazer estar aqui e trazer um pouco mais de informação para quem está aí assistindo a gente. Maravilha, muito obrigada. Até mais, até a próxima, Ana. A gente